Eu quero dialogar com os irmãos e as irmãs a partir de dois textos, um diálogo entre duas expressões da palavra de Deus. Está me incomodando isso aqui. Tira para nós aqui, Zé, faz favor, eu quero te ver melhor. Obrigado. Um do Antigo Testamento e outro do Novo. Do Antigo é Isaías 1, de 10 a 20. Obrigado, Zé. Isaías 1, de 10 a 20, e o outro texto que vamos ler encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 4. Isaías 1, de 10 a 20, João, Evangelho de João, capítulo 4, de 19 a 30. Amém? Estamos em Isaías? Amém? Isaías 1, a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. João capítulo 4, de 19 a 30. João 4, de 19 a 30. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que me vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque já podemos te sentir, já podemos, Deus, declarar que o Senhor está aqui. Nós cremos nisso.
Por isso, Deus, continua a falar conosco, assim como o Senhor já falou nesta noite, através dos louvores, das orações, de cada ato deste culto, que o Senhor continue a ministrar em nós a Tua vontade, o Teu querer. Reconheço, Deus, a minha total dependência a Ti, eu nada tenho, eu nada sei, eu nada posso, mas o Teu Espírito que pode todas as coisas está aqui e que Ele possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dia 24 de maio próximo, é a segunda data mais importante de maio para nós. A primeira é dia 12. Cadê a Thaís? A Thaís está aqui ou desceu? Desceu? A Thaís ia concordar comigo. Dia 12 é um dia muito especial. Depois você pergunta por quê. Deixa um mistério. Mas dia 24 de maio é um dia importante para nós metodistas, porque é chamado então o dia da experiência do coração aquecido, de John Wesley, aquele que é o fundador do movimento metodista, que posteriormente veio a se tornar igreja. E é interessante os dias, as semanas, os meses que antecederam essa data. Primeiro a gente precisa lembrar quem é esse personagem da história, lá do século XVIII. Ele era um filho de pastor, isso não é muito referência, mas ele era filho de pastor. Ele cresceu na igreja, ele ia todos os domingos à igreja, ele morava na igreja, não tinha muita alternativa, ele ia para a igreja. Ele cresce então nos caminhos do Senhor, ele se torna então um teólogo, um professor de teologia em Oxford, na Inglaterra, alguém que tinha muito conteúdo, muita experiência, ele era autodidata. Então você vai encontrar livros de John Wesley, por exemplo, na área de botânica, na área de zoologia, na área de fisioterapia. Ele escrevia sobre um monte de coisa. Ele lia, entendia, aprendia e saía escrevendo. Um homem excepcional, mas que se deparou com algo chocante. Apesar de todo esse currículo de John Wesley, ele não tinha certeza se quando ele morresse, ele iria para o céu. Ele faz uma viagem para a Geórgia, um estado dos Estados Unidos, para falar de Jesus, como missionário. E ele chega então lá e passa alguns meses na Geórgia e ninguém se converte diante da pregação dele. Ele vai para evangelizar os índios, mas ele não consegue fazer isso. Ele acaba pastoreando uma comunidade de ingleses que residiam na colônia. E Wesley então, na viagem, num grande vendaval, numa grande tempestade, quase que o navio veio a pique. E então havia um outro grupo lá, de uma outra igreja, chamado Moravianos. E na hora, então, da tempestade, eles estavam cultuando a Deus. E John Wesley olhou, então, aquilo e chamou muita atenção dele. Ele falou, eu não sei se eu tenho essa fé. Então, ele vai para falar de Jesus, ele vai para ser um missionário e dá tudo errado. E ele volta, então, com muitas dúvidas, muitas questões, muitas crises. E ele relata, então, no diário dele que no dia 24 de maio ele acordou e ele já não conseguia mais orar. Vejam bem, um teólogo, pastor de uma igreja, criado na igreja, não tinha certeza se ele ia para o céu. Porque não era isso que determinava se ele tinha a salvação, se ele sentia ou não o amor de Deus. A religião sem intenção vira religiosidade. Religião sem intenção vira religiosidade. A religião do latim religare surge com a intenção de religar o ser humano a Deus. Uma vez que essa relação foi interrompida com a queda, o primeiro pecado de Adão e Eva, aquela relação fina, estreita, direta que o ser humano tinha com Deus, ela foi interrompida. E então a religião ela nasce com essa intenção de religar o ser humano a Deus. No antigo Israel, o caminho para essa religião foi estabelecido, institucionalizado através do culto. Era no culto, no templo, no sábado, mediado pelo sacerdote, que o povo então se religava a Deus. E aí eu quero recomendar a leitura do livro Quebrando Paradigmas, do pastor Ed... Obrigado. Do pastor Ed Renekiewicz, Quebrando Paradigmas, excelente leitura. E ele trabalha exatamente essa relativização que nós precisamos adotar, de que Deus ele não age só no templo, ele não age só no sábado, ele não age só no culto,
e ele não age só através do sacerdote. Mas foi esse mecanismo, foi esse sistema adotado pelo povo hebreu para cultuar a Deus, para se achegar a Deus, para se religar a Deus. Contudo, esse sistema religioso ele foi se desgastando ao longo do tempo. No período do profeta Isaías, o texto que nós lemos, datado de aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Nesse período, o culto e a adoração haviam se deturpado quase que totalmente. Aquele caminho, aquele meio pelo qual o povo se religava a Deus, estava totalmente deturpado. Totalmente contaminado de pecado, de erros, de idolatria, de enganos. O livro de Isaías, ele está de forma muito básica, assim nós podemos dizer, organizado em 3 blocos. Textos que são escritos antes do exílio, do Reino do Norte e do Reino do Sul. Textos que são escritos durante o exílio e textos que são escritos pós o exílio. Exílio do norte para a Síria, exilou o reino de Judá, e o exílio babilônico do sul, o reino de Jerusalém. Os escritos pré-exílicos são um alerta ao povo, ao rei e aos sacerdotes, de que eles estavam se desviando dos caminhos de Deus. Esses textos escritos antes do exílio é um alerta. Olha, gente, acordem, prestem atenção, vocês estão errados, vocês estão quebrando a aliança com Deus, se arrependam. Basicamente é isso que os textos, essa é a mensagem dos textos. E isso tinha tudo a ver com o culto. O reverendo Augusto Nicodemos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu sermão A Verdadeira Adoração, e eu recomendo que você assista, também tem na internet, diz o seguinte: o culto revela o caráter da igreja. O culto transparece, denota, revela o caráter da igreja. Por isso, em Isaías, Deus revela toda a sua decepção com o seu povo. O versículo 4, que nós não lemos, mas podemos ler neste momento, Isaías 1:4, a palavra de Deus a Isaías é o povo. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa era a forma como Deus estava enxergando o seu povo, e isso se refletia no culto. E é no culto onde isso mais aparece. Por isso, os versículos de 10 a 17, Deus está condenando, Deus está rejeitando tudo aquilo que o seu povo estava lhe oferecendo. Olha a comparação terrível que Deus faz. Ele chama o povo de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Toda vez, irmão e irmã, que alguém, alguma nação, alguma situação é comparado a Sodoma e Gomorra, a coisa está feia. Deus está falando assim: vocês são igual aquele povo de Sodoma e Gomorra. E ele continua no texto dizendo: estou cansado dos seus sacrifícios, estou cansado das suas festas, das suas celebrações, eu não aguento mais ouvir as suas orações, eu não aguento mais quando vocês levantam as suas mãos para me adorar. Eu fico imaginando, irmão e irmã, Deus falando isso para o seu povo. Eu fico imaginando Deus falando isso para mim e para você nesta noite. Não gostei de nada desse culto que vocês fizeram aí. Tudo que vocês estão fazendo aí, ó, para mim não quer dizer nada. Duríssimo. E talvez então o importante para nós refletirmos, por que o povo decepcionou tanto Deus? Por que Deus estava tão decepcionado com o seu povo? Ao ponto de dizer: olha, esse culto, tudo que vocês estão me oferecendo, tudo isso eu rejeito, eu desprezo. Mas o nosso culto é tão gostoso, é tão bom, para quem? Por que o povo decepcionou tanto a Deus? Primeiro, porque a adoração virou um costume. Nós estamos falando de aproximadamente, irmãos e irmãs, 600 anos de culto. 600 anos de culto. Poucas pessoas aqui têm essa idade. 600 anos de culto. E aí nós estamos desde lá,
Tem gente que está careca de saber isso, né? Nós estamos falando desde a instituição de Moisés, lá do tabernáculo, até esse momento aqui. Aproximadamente 600 anos. O povo indo todo sábado cultuar a Deus, todo sábado indo adorar a Deus, fazendo os sacrifícios, fazendo os seus louvores, entregando as suas ofertas. 600 anos fazendo isso, semana após semana. Isso até ficarem acostumados. Eu acho que em 600 anos dá para a gente acostumar com alguma coisa. Costume e hábito são sinônimos. Se você procurar lá a palavra hábito, ela vai dizer que é um costume. Se você procurar a palavra costume, ela vai dizer que é um hábito. O interessante é que as palavras hábito e habitar têm a mesma raiz no latim, hebere. Podemos ressignificar a palavra costume dizendo o seguinte: costume é um hábito que habita em mim. Costume é um hábito que habita em mim. Quer ver um hábito que habita em você? Faz assim, ó, comigo. Isso é um hábito que habita em você. Todo mundo aqui está acostumado a respirar. Espero que todos estejam respirando aí, né? De preferência. Respirar é uma atitude inata. Alguém pensa para respirar? Vem oxigênio, passa pelas minhas narinas, chega no pulmão, filtra lá, pega o que precisa, manda embora. O que vai embora mesmo? Gás carbônico, né? A gente pensa para fazer isso? É claro que não, gente. Dá até aflição. Se você começar a controlar a sua respiração, parece que não vai voltar mais no automático. Já fez isso? Eu já perdi uma noite já fazendo isso. Tem que vir no novidade de vida mesmo, né? A gente não pensa para respirar. Normal, já está dentro da gente. Quantos hábitos, gente, que a gente não pensa mais para fazer? Quando a gente vê, a gente está lá no trabalho, sentado na frente do computador. Gente, será que eu escovei o dente? Já está tão automático. E a gente vai fazendo as coisas, acostumado. Assim estava o povo. Já não pensavam mais o que estavam fazendo. O significado daquilo e o quanto era sério cultuar e adorar a Deus. Ligaram o piloto automático. Que nada, 600 anos matando pomba, bode, vaca. Toca o barco aí, vamos indo. Mas eles não faziam porque pensavam, sabiam o que estavam fazendo, mas faziam porque estavam acostumados. Era o costume deles, todo sábado, ir ao templo, cultuar, com a ajuda do sacerdote. Eu quero te perguntar, você está acostumado a vir ao culto? O que te motiva a estar aqui? O que te motiva a fazer parte disso que nós chamamos de igreja? Será que nós nos comprometemos todo domingo às 19 horas a estar aqui só porque nós estamos acostumados? Eu estou acostumado a ir à igreja para minha mulher não ficar falando na minha orelha. Eu estou acostumado a ir à igreja, porque senão parece que fica faltando alguma coisa durante a semana. Eu não sei. Estou tão acostumado a ir na igreja. Mas você sabe o porquê que você vem à igreja? O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que começa no início do capítulo 4, nos ajuda a esclarecer algumas coisas. Jesus indica a ela qual a postura que Deus procura daqueles que o procuram. Aqueles que se colocam diante da sua presença. O que Jesus espera daquele e aquela que vai até a sua presença? Jesus esclarece dizendo no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito, o Espírito mora dentro de nós. Então, se a adoração que Deus espera de nós é em Espírito, essa adoração sai da onde? De dentro para fora.
É uma adoração que tem pouco a ver, irmão e irmã, com a estética. Quem aqui já passou pela prova dando glória a Deus? Você está no culto, você está tentando cantar mais ou menos afinado, mas tem um irmão abençoado do seu lado ou atrás de você que é muito desafinado. Não olhe para trás agora. E você não consegue cantar de jeito nenhum. É nessa hora que a gente vê se a adoração é de dentro ou é só de fora. A dona Olga de Oliveira, irmã da nossa igreja metodista lá no Brás. Acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas vocês têm que aguentar, que eu vou ficar mais uns 5 anos aqui, é os mesmos exemplos de sempre, tá? Então, eu repeti eles. Ela, por conta de derrame, ela tinha pouquíssimos movimentos, mas fazia questão de ir à igreja. Ela sentada no banco, apoiando seus pés no genuflexório, que é essa madeirinha aí, onde você coloca o pé, mas é para colocar o joelho. Ela apoiando os seus pés ali, o louvor rolando, e eu estava sentado atrás dela de pé, então eu tinha uma visão clara dela, ela marcando a música com o pezinho. Eu nunca vi uma expressão de adoração tão verdadeira até hoje. Nesses quase 33 anos, não me crucifiquem. Eu nunca tinha visto, eu não vi até hoje, uma adoração tão espiritual quanto essa. Já vi muitos corais, muitas peças, muitos ministérios de louvor, muitas danças, muitos. Mas aquele pezinho marcando a música foi a coisa mais genuína que eu já vi até hoje em termos de adoração, porque vinha de dentro para fora. É em espírito e é em verdade. Se é de verdade, não tem mentira. É autêntica, é genuína. E aquilo que é verdadeiro nem sempre agrada todo mundo. Mas o interesse do verdadeiro adorador, aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que não está acostumado a adorar a Deus, mas aquele que adora a Deus porque necessita adorar a Deus. Eu não vou à igreja porque eu estou acostumado, eu vou à igreja porque eu preciso. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso ser convertido, eu preciso ser santificado. E quando eu adoro em espírito e em verdade, essa adoração finalmente passa do teto da igreja. Quantos de nós, irmãos e irmãs, estamos aqui nesta noite porque estamos simplesmente acostumados? Quando você entende que precisa ser tratado, precisa ser moldado, transformado, nós entendemos, compreendemos a verdadeira razão de estarmos no culto, de estarmos na igreja, de sermos povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos livre de todo hábito que habita em nós. Estou tão acostumado aí na igreja, que você acabe com esse costume hoje. E que você passe a vir à igreja, porque você precisa do Senhor. Você entende que você não é nada e ninguém sem Ele. Por que o povo decepcionou tanto Deus? Porque o culto estava desconectado da vida. O povo cumpria, conforme o texto de Isaías, toda a formalidade religiosa. O texto, o versículo 11, o versículo 13, nos diz que eles ofereciam a Deus todos os tipos de sacrifício, e eles dedicavam a Deus todas as festas que eram impostas ao povo. Então tudo aquilo que está lá em Deuteronômio e Levítico, ligado à adoração a Deus, o povo fazia com todo rigor, exatamente o que estava lá combinado. Todos os sacrifícios, do jeitinho que estava lá escrito, as festas, as celebrações, as festas da lua nova, os sábados, a convocação da congregação, tudo certinho. Todo mundo ia na tarde de oração, todo mundo ia no culto de libertação, todo mundo ia na escola dominical. E sabe o que Deus falou? Não me agrada.
O problema, irmãos e irmãs, é que aos olhos de Deus, tudo isso era mal. Versículo 16. Aos meus olhos tudo isso é mal. Era mal porque eles não faziam o bem. Versículo 17. Havia uma total desconexão entre o culto a Deus e a vida com Deus. E há uma distinção de culto a Deus e vida com Deus. O ideal é que essas duas coisas se misturem, mas são coisas separadas. O que faziam no culto, no templo, sábado, mediado pelo sacerdote, não tinha nada a ver com aquilo que eles faziam fora do contexto do culto. A repreenda de Deus é o seguinte: olha, vocês vêm aqui, me cultuam, me adoram, sacrificam animais, mas tem gente passando fome na rua. Os babilônicos já disseram que vão nos invadir aqui, os assírios já nos invadiram, e o que vocês estão fazendo contra o opressor? Há injustiça para todo lado, e vocês vêm aqui sacrificar bezerros e mais bezerros, e a injustiça? Essa é a repreenda de Jesus de Deus no versículo 17. Muitas vezes, irmãos e irmãs, é assim que nós nos comportamos. Restringimos a nossa espiritualidade ao contexto do culto, ao contexto eclesiástico. Nós somos crentes, nós somos de Deus, nós somos espirituais no culto dentro da igreja. E eu quero reforçar dentro da igreja. Às vezes no corredor ali fora já... Até onde vai a nossa espiritualidade? Dizemos até, chula e vulgarmente, que existe uma vida religiosa e uma vida secular. História para boi dormir, né? Desconexão do culto e a vida. Mais uma vez, a mulher samaritana e o diálogo dela com Jesus nos ajuda. Ela quer saber de Jesus aonde ela deve expressar a sua espiritualidade. Jesus, aonde que eu tenho que ser crente? Aonde que a gente é crente de verdade? É em Jerusalém? É em Samaria? É aqui nesse monte? É no templo? Qual lugar? Aonde que eu tenho que ser espiritual? Esse que está lá no versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E a resposta de Jesus sinaliza em qual dimensão e profundidade devemos expressar nossa espiritualidade. Essa não está associada a um lugar. E eis aqui o rompimento que nós temos a partir de Jesus. A ideia de que Deus está no templo, no sábado, no culto, através do sacerdote, esquece isso em Jesus. O ritual ou o protocolo não determinam se Deus está ou não presente, se eu estou ou não adorando a Deus de verdade. Jesus está dizendo, não é aqui, também não é lá. Se Ele está dizendo que não é aqui nem lá, se não é em nenhum lugar, é em todos os lugares. Jesus está falando para aquela mulher, se você quer ser espiritual, se você quer ser uma mulher de Deus, não dependa do templo, do sábado, do culto e do sacerdote. A sua vida tem que ser toda para Deus. A espiritualidade é vivida na vida. A verdadeira espiritualidade se dá na vida, nas escolhas e decisões práticas que tomamos. Então, irmão, irmã, se você trai a sua esposa e vem domingo à noite adorar a Deus, Ele está dizendo assim, eu rejeito a sua adoração. Se você, mês passado, não fez o seu imposto de renda da forma correta, sonegou, você está em pecado, irmão e irmã. Deus não está aceitando o seu culto e a sua adoração. E agora, o leão só volta ano que vem, o que eu faço? Se você não está estendendo a mão para alguém que precisa de ajuda, não adianta cantar bonito, orar mais bonito que os outros. Deus rejeita a sua oração.
Se alguém que está pedindo socorro, seja físico, material, espiritual ou emocional, e você tem fingido que não é com você, irmão, irmã, você está perdendo tempo aqui nesta noite. Vai ver fantástico. Se você mente, se você engana, se você é corrupto, a sua adoração, o seu culto está desconectado daquilo que Deus quer de você. E Deus quer o seu coração. Quem veio sexta-feira, a pastora já consertou tudo que eu falei de errado hoje, que ela pregou muito melhor do que eu estou pregando hoje. Deus não quer a aparência, a estética, Deus quer o nosso coração. E o coração vai aonde? Eu vou. Ou alguém pendura o coração ali, fica aí coração com Deus, e eu vou dar uma volta logo ali. A dona Neide nem pensa em deixar o coração aí, dona Neide. Porque Deus estava tão decepcionado com o povo, irmão e irmã? Porque deixaram o pecado virar iniquidade. O povo de Deus foi alertado várias vezes. Não só por Isaías, por outros profetas. Que foram contemporâneos de Isaías, mas que também exerceram seu ministério profético antes de Isaías. É o caso, por exemplo, de Amós e Oséias. E Oséias, olha o drama deste homem, Deus fala para ele, olha, Oséias, vai lá e casa com essa prostituta e tenha filhos com ela. Porque o seu casamento será o símbolo do meu casamento com o meu povo. Porque eu sou o noivo e o meu povo não passa de uma prostituta. Sabe o que Oséias fez? Foi lá e obedeceu a Deus. Não precisava falar mais nada, né? Leia o final do livro de Oséias, leia o final do livro de Amós. A tristeza no coração de Deus, porque o povo não se arrependeu. E nós sabemos bem disso, porque o exílio nada mais é do que a consequência das escolhas erradas do povo. Não foi por falta de aviso. E quando Deus avisa o seu povo, não é porque Ele é bravo, é porque Ele é um Deus de misericórdia. Se Deus está te avisando, é porque Ele tem misericórdia da sua vida. Ele está avisando, Ele está falando, Ele está falando. Eu digo o seguinte, Ele vai sussurrando, sussurrando, sussurrando. Uma hora Ele vai gritar. Em nenhum momento há arrependimento por parte do povo. E aí o pecado vira iniquidade. Iniquidade é a ausência de cara de pau, ou a total cara de pau. Falta de vergonha na cara, isso é iniquidade. É quando o pecado já não mais me constrange. Eu não tenho mais vergonha de fazer aquilo várias vezes, indiscriminadamente. Repito, 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 e aquilo já não me faz mal. Nós que temos a palavra guardada no nosso coração, quando estamos diante de algo que é errado, ou fazemos algo que é errado, o próprio Espírito Santo vai e nos incomoda. Então a gente consegue sim, com uma certa facilidade, saber quando está certo e quando está errado. Mas quando eu repito o erro, chega uma hora que a ação do Espírito Santo, ela já não consegue mais me atingir. E a grande problemática da iniquidade, e é o que está lá no versículo 13 de Isaías 1, Deus diz o seguinte para o profeta Isaías: não posso suportar iniquidade associada ao culto solene, ao ajuntamento solene. Quando você vai até a presença de Deus com iniquidade, Ele está dizendo para mim e para você, eu não suporto isso. Porque a solenidade, o ajuntamento solene, é o lugar onde nós declaramos a santidade de Deus, e há a possibilidade de Ele nos santificar. Mas quando eu estou em iniquidade, eu nem sei que eu preciso ser santificado, porque eu sou tão bom. Eu escondo tão bem os nudes que eu mando no meu celular, ninguém vai ver. É claro que não para a esposa, mas para a amante, né? A iniquidade anula os sentimentos, e esse é o grande perigo da iniquidade.
A iniquidade anula os nossos sentidos. O pecado que eu já estou acostumado e repito, sabe o que ele gera na minha vida como consequência? Eu não vejo mais Deus, eu não ouço mais Deus, eu não sinto mais Deus, eu não experimento mais Deus e eu não toco mais Deus. Eu perco todos os meus sentidos. Quem estava comendo, queimou a língua, bem queimado, e foi continuar a comer e perdeu a graça? Quem já passou por essa experiência? Só os normais, isso. A hora que você queima ali as papilas gustativas, você para de sentir o gosto. Pode ser a comida mais gostosa, pode ser a pizza de calabresa que você vai comer daqui a pouco. Se for, me convida. Perde o gosto. É ruim demais quando a gente perde o sentido das coisas. Quando você dorme com o braço em cima do braço, vai pegar uma coisa, não é? É, meu amor, vai. A gente perde o sentido e não consegue mais fazer as coisas. E a iniquidade gera isso em nós. Porque a iniquidade, ela vai cauterizando o nosso coração. Vai secando, vai queimando. A gente vai cada vez mais sentindo menos Deus. Agora não precisa levantar a mão. Quem já foi para o culto? Quem está no culto nessa noite e ainda não ouviu Deus, não viu Deus, não sentiu Deus? E isso não é só de hoje, ó. Eu entro e saio e não tem nada comigo. Sabe por quê? Muito provavelmente a iniquidade na sua vida. Porque a iniquidade faz isso. Eu vou para a igreja, o som está sempre alto. Eu vou para a igreja, se alguém pedir para eu orar, não vem mais nessa igreja, hein? Eu vou na igreja e a pregação nunca é comigo. Eu vou na igreja, ai, de novo esse grupo, ai. Eu vou na igreja, nossa, mas ela podia ter melhorado o cabelo dela hoje, né? Não é possível. Sabe o que está acontecendo com a pessoa assim? Está debaixo de iniquidade, está insensível a Deus. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está passeando. Ué, cadê Deus nesse lugar aqui? Iniquidade. A mulher samaritana nada mais era do que uma mulher iníqua. Ela não conseguia perceber o quanto ela estava mergulhada no pecado. O diálogo de Jesus com ela é duro no versículo 16 e 17. Jesus diz a ela: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher estava tão cega pelo pecado, é que eu não tenho marido. Claro, você já está no 6º amante. Por que você não tem marido? Você não está enxergando mais o quanto você está embrenhada nesse pecado. Iníqua. Cega. Jesus está falando com ela, Jesus está anunciando a boa nova para ela, ele fala que ele é a fonte da água viva, e ela fala assim, quando o Messias vier, e eu o encontrar, aí vai ser muito bom. Eu falaria, claro que Jesus não, o tonta sou eu. É isso que ele fala, né? Eu sou, você está falando com ele, cega. Uma pessoa que está em iniquidade, está cega, surda, muda espiritualmente. Jesus pode vir aqui pregar para você. Ai, que culto cansativo. Iniquidade. É isso que a iniquidade gera em nós. As cartas de Deus às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, Apocalipse. São cartas muito duras. São cartas que poderiam ser escritas ou no tempo de Isaías, ou o texto de Isaías poderia ter sido escrito no tempo das cartas. Da onde a gente conclui que passam-se séculos e os mesmos erros se repetem. Agora, a carta que mais me chama a atenção é a carta à igreja em Laodiceia. Porque Jesus está dizendo para a igreja que está lá dentro, cantando, adorando, louvando,
exaltando a sua presença e o seu nome. O que ele diz para a igreja? Eis que estou à porta e bato. Vocês estão aí dentro me adorando, me cultuando e me buscando, mas eu não estou aí com vocês, eu estou esperando vocês pedirem para entrar, que eu estou aqui fora. Tudo isso que vocês estão fazendo aí, talvez seja para vocês mesmos, porque eu estou aqui fora. Interessante que naquele dia 24 de maio de 738, Wesley também relata no seu diário que ele estava angustiado, estava com seu coração apertado, e ele estava precisando de Deus, ele precisava de um toque de Deus, ele precisava receber algo de Deus, e ele vai à igreja de manhã e nada, e ele lê a Bíblia e nada, pessoas oram por ele e nada, e ele falou: Deus, eu vou te dar uma última chance, hoje à noite eu vou no culto, faz alguma coisa aí. Ele vai naquele culto na rua Aldersgate, e naquela noite, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E ele relata então no dia seguinte no seu diário: ontem eu fui ao culto, e algo maravilhoso aconteceu. Eu estou pronto para morrer, porque agora eu sei que Deus me ama. O meu coração ficou tão aquecido, parecia que tinha um fogo aqui dentro de mim, e eu senti o amor de Deus por minha vida. Havia um sentimento de contrição, de quebrantamento, de arrependimento dentro de Wesley. E é essa orientação nos últimos versículos do livro de Isaías para nós. 18 a 20. Deus falando ao seu povo, Deus falando comigo nessa noite, Deus falando com cada um que aqui está. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é uma cor muito vermelha, um vermelho muito forte. Ainda que o seu pecado seja forte, assim como a cor da escarlata, ela se tornará branca como a neve. Ainda que seja um vermelho como o carmesim. Carmesim é uma planta que também faz um outro tipo de tom de vermelho muito forte, que ninguém consegue tirar do tecido. Ainda que o seu pecado seja assim, ele pode se tornar branco como a lã. Se, e só se, quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. O final da história da mulher samaritana é muito interessante, porque a sua conversão é quase que num ritmo de combustão. Ela se converte, ela entende que Jesus é o Messias, que Ele falou com ela foi alcançada pela graça, e ela sai anunciando a Jesus. Feche seus olhos, irmão e irmã. Nós vamos ouvir um louvor neste momento, que vai nos preparar para a ceia. E nada mais importante do que saber o que você está fazendo nesta noite. Nada mais importante do que saber o significado do que é tomar a ceia do Senhor. Nada mais importante do que ter a intenção e o entendimento correto para estar aqui nesta noite. Feche seus olhos. Permita que este louvor fale ao seu coração neste momento. Amém? Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos.
ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aqui tenho eu no céu além de ti. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Eu estou e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Amém. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Irmão, irmã, eu quero orar por você nesta noite. Caso você esteja acostumado a vir à igreja, caso a sua vida seja uma coisa dentro da igreja e outra fora dela, ou talvez já há muito tempo você não sente Deus, você não ouve Deus, você nunca ouviu Deus. Que o Senhor possa te libertar. Ele é o único que pode nos libertar de toda iniquidade. A única coisa que Ele quer é o nosso coração. Se você precisa nesta noite depositar o seu coração no altar de Deus e declarar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu não quero vir à igreja porque eu estou acostumado, eu não quero ter uma vida dupla, eu não quero deixar de Te sentir, eu quero viver intencionalmente, intensamente com o Senhor. Se você precisa desta oração, deste toque, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você, interceder pela sua vida, pela sua caminhada. Que Deus te toque, Deus faça algo novo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vem até aqui à frente, amém? Nós vamos orar. Você que deseja receber essa oração, se coloque aqui diante da presença do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Amém.